Olá, está começando mais um episódio da série Comunicação e Coronavírus. Sejam todos muito bem-vindos. Esse encontro é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS. E já estamos no terceiro episódio. No primeiro, tivemos uma discussão internacional. Fizemos um panorama da comunicação sobre o novo coronavírus aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Depois, foi a vez dos profissionais da saúde falarem da importância da comunicação interpessoal e a humanização na linha de frente da Covid-19. E agora chegou a hora de abordarmos a vigilância epidemiológica. Como essa área da saúde pública pode contribuir para uma comunicação em saúde de qualidade? Vamos falar também sobre como encontrar, entender e divulgar dados de interesse público. Por fim, como fazer divulgação científica em meio a uma pandemia. Meu nome é Thiago Pássaro, sou jornalista, especialista em gestão de conteúdo da comunicação, mestre em comunicação pela USCS e hoje farei a mediação desta conversa. Para darmos início, gostaria de apresentar as nossas convidadas. Primeiro, a professora doutora Ana Freitas Ribeiro. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, residência em Medicina Preventiva e Social na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e é mestre e doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. No doutorado, fez um período sanduíche CNPq no Centers for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, durante 4 meses. A doutora Ana também foi diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo de 2007 a 2014. Atualmente é professora do mestrado profissional de Gestão em Sistemas de Saúde da Universidade 9 de Julho, a Uninove, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, e é médica sanitarista da Prefeitura de São Paulo. A doutora faz parte ainda do Observatório Covid-19-BR. Doutora Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, agradeço muito à Universidade de São Caetano, ao professor Lira, por estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco sobre a vigilância com vocês. Ótimo, a gente que agradece. Agora apresento a Laura Segovia Tercic, bióloga formada pela USP, atuou como professora na rede privada e na rede pública municipal de São Paulo e atualmente cursa especialização em jornalismo científico no LabJOR, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Já publicou reportagens pelo Ciência na Rua, pelo Jornal da Unicamp e pela Consciência, revista eletrônica ligada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Desde o começo da pandemia, trabalha no Lab19, projeto do LabJOR que promove material jornalístico e de divulgação científica sobre assuntos relacionados à Covid-19, sempre em colaboração com especialistas de diversas áreas científicas. A Laura também acompanha e divulga o trabalho do Observatório Covid-19-BR. Laura, eu também agradeço a sua participação. Imagina, Thiago, eu que agradeço o convite da universidade. É muito bom estar aqui representando o LabJOR e o Observatório. Obrigada. Perfeito, a gente que agradece. Para a gente começar então, já gostaria de direcionar a pergunta para você, Laura. O que é o Observatório? O que ele faz? Compartilha para a gente, por favor. Bom, o Observatório Covid-19-BR, ele é um grupo que não é ligado especificamente a nenhuma universidade, são vários pesquisadores que, frente aos desafios da pandemia, se reuniram e começaram a fazer algumas análises sobre os números de casos de óbitos, e aí cada vez mais pesquisadores foram se juntando, comunicadores, até professores, e estão aí fazendo um trabalho, né, junto a órgãos públicos e à mídia para tentar conscientizar a população e ter melhores medidas nessa crise que a gente está enfrentando. A Ana deve ter bastante coisa a mais para falar também. Já direcionei então a palavra para a professora doutora Ana. Qual é o papel do observatório? O observatório, nós começamos um grupo de epidemiologistas a trabalhar os dados do município e junto com o observatório. Então, assim, foi um encontro muito feliz, porque de um lado a gente tem um grupo de pessoas que trabalham na prática da vigilância, né? Quer dizer, ou no hospital, como eu, né, que eu trabalho no Hospital Emílio Ribas, notificando os casos,
tem pessoas que trabalhavam no município, né, em decisões. Então, esse trabalho conjunto foi enriquecendo essa discussão que já esse grupo de professores, alunos, né, pesquisadores, já vinham trabalhando com os dados. E aí, acho que juntou a questão dos dados e como que é esse dado, como que chega, o que significa, né? E aí a gente fez várias reuniões, a gente sempre se reúne e vai trocando muito informações, né? Porque de um lado tem um grupo que está trabalhando muitos dados, estimando, e o outro grupo que conhece, né? Como que esse dado é gerado. Então, acho que está sendo um trabalho muito interessante, acho que tem ajudado muito, né, a divulgação das informações e até a análise um pouco mais crítica desse dado. Perfeito. Nossa, um papel imprescindível do observatório para nos ajudar a entender esses dados, né, que são tão amplamente divulgados, em compreender a importância deles. Eu gostaria, então, de aproveitar que a senhora está com a palavra e explicar para a gente de onde surgem esses dados que a gente vê na imprensa, de casos confirmados, de óbitos por Covid, como eles são criados, não criados, né? Eles são notificados, enfim, mas como que eles chegam até a vigilância e como depois eles são divulgados para a imprensa? Você pode contar para a gente um resuminho dessa jornada? Então, o sistema de vigilância brasileiro, ele funciona de uma parte de notificação de agravos, né, que são obrigatórios. Então, tem uma portaria que lista os agravos. Então, o profissional de saúde ele é obrigado a fazer a notificação a partir da identificação, do atendimento. Então, desde de um profissional que atende num consultório, hospital, público, privado, ele é obrigado a notificar uma lista de doenças. Então, a partir do momento que a Covid, né, virou uma pandemia, ele entra dentro dessa lista para notificação. Então, inicialmente, havia notificação dos casos de síndrome gripal em viajantes, chamado período de contenção, quer dizer, a tentativa de fazer com que o vírus não entrasse no país. Então, se investigava só viajante com síndrome gripal, né, sintomas gripais. A partir da contenção, quer dizer, do momento que tem transmissão comunitária, 20 de março, aí inicia-se a notificação basicamente do grave, né, do caso grave, que são as pessoas hospitalizadas. Então, o profissional notifica quando identifica os primeiros sintomas, né, quer dizer, quando cumpre uma definição de caso. Em seguida, após uma investigação que envolve laboratório e evolução do paciente, essa ficha é finalizada com a confirmação ou não de Covid. E essa informação é digitada em 2 sistemas, né, atualmente. Tem o sistema de caso grave, chamado CIVEP-GRIP, e tem o sistema de caso leve, que é eSUS-VE. Então, nós temos 2 sistemas funcionando. Essa informação ela vai caminhar do município, estado, até Ministério da Saúde. E o Ministério vai ter os dados de todo o Brasil, o estado de todo o estado, todos os municípios, e o município do seu município. Então, é um trabalho, assim, meio de formiguinha, né? Alguns hospitais têm um grupo específico, o Emílio Ribas tem isso. Então, diariamente, você olha todos os exames que foram coletados, e aí você vai notificar caso a caso. Então, assim, é um trabalho que tem que envolver, assim, é intenso, né? Para que eu não perca caso. Primeiro, na notificação. E segundo, na confirmação. Eu preciso do exame, basicamente, e da evolução. Se o paciente continua internado, eu não encerro o caso enquanto ele não sai ou alta ou óbito. Perfeito. Antes de passar a palavra para a Laura, eu quero tirar algumas dúvidas com você. Primeiro, essa é a realidade nacional? Todo o país ele tem que seguir esse protocolo que a senhora está falando? Ou é só a realidade do estado de São Paulo? Não, são normas ministeriais. A Secretaria de Vigilância e Saúde define quais são as normas, não só define o que tem que notificar, mas também o critério, né, de notificação. Por exemplo, tem que ter febre, tosse, falta de ar, mais hospitalização. Isso é um caso, sim, do respiratório agudo grave. E a partir disso, eu notifico. Eu notifico sempre ao município que está ligado ao hospital, por exemplo, né? Agora, existe uma realidade brasileira que alguns hospitais eles têm um núcleo próprio de vigilância hospitalar. Certo.
Isso quer dizer o quê? É uma equipe que só faz isso. Então, eu não preciso que o médico da assistência faça notificação, porque nós temos o núcleo, o Emílio Ribas tem, os grandes hospitais públicos têm no Brasil. Então, isso não é uma situação apenas do Estado. E nisso ajuda o hospital que tem o núcleo para ser mais assim sensível, mais oportuno, detectar mais rápido, porque é uma equipe própria para fazer isso. Perfeito. E como a senhora disse, primeiro é feita uma notificação municipal, depois vai para o Estado, depois vai para o Ministério. Então, se eu fiz o teste hoje numa unidade básica de saúde, você sabe me dizer quanto tempo ele vai demorar para chegar no Ministério? É instantâneo, é online, ele demora alguns dias? Como é que funciona? A digitação é online, então o município vai digitar essa informação, lógico, o município, quando tiver muitos casos, ele vai ter um atraso para notificação, porque ele pode ter uma demanda muito grande. O hospital, ele, por exemplo, o Emílio Ribas, ele notifica diariamente os casos, ele digita diariamente. Então, o caso que eu notifico hoje, ele já é alimentado hoje, no máximo amanhã, e aí todos terão, todos visualizarão essa notificação, que envolve dados de nome, inclusive, idade, né, sexo, endereço. Então, é a primeira uma notificação que envolve muita identificação do doente, dizendo que isso é um caso de SRAG. A gente vai dizer já que ele hospitalizou, agora ele não tem ainda a confirmação. Então, quando o Ministério divulga os dados do Covid, por exemplo, não envolve essa notificação, e sim após a conclusão do caso. Agora, quando o Ministério divulga os casos suspeitos, quer dizer, todos a síndrome respiratória notificada, aí sim é quando ele entra, tá? Então, são momentos distintos, né? Um é na entrada e o outro é como se estivesse na saída do doente. Eu vou encerrar o caso quando ele de fato sai, né? E aí tem uma questão difícil que alguns pacientes demoram a sair. Nós tivemos um caso que saiu com 72 dias. E aí demora a encerrar essa ficha, entendeu? Sim. A ficha que está aberta. Ele é Covid, mas não tem evolução. Se é alta ou óbito. Perfeito. Laura, agora que a doutora Ana já explicou para a gente como é que funciona todo esse processo de onde surgem esses dados, você pode explicar para a gente como que esses comunicadores podem acessar esses dados e, principalmente, entendê-los? Como que vocês no observatório conseguem dar conta de todos esses dados, municipais, estaduais e também, às vezes, nacionais? Bom, o sistema de notificações, né, a estrutura do sistema de saúde do Brasil já existia antes da Covid, né? Então, já tinha controle epidemiológico de muitas doenças e agora só que os jornalistas estão querendo prestar mais atenção em como interpretar eles, onde encontrar eles, dada a pandemia. Tem algumas iniciativas que ajudam a interpretar esses dados, buscam no CIVEP, como a Ana falou, e ajudam a fazer infográficos, formatar esses dados, porque não é algo fácil para alguém da comunicação, né, sem ser um especialista nessa área científica. E você tem agências, você tem análises de outros cientistas que dá para fazer um press release, né, dessas análises já feitas. Agora, olhar diretamente os dados no sistema, que eu saiba, não é algo comum assim para o jornalista comum buscar. Então, tem que ter algum intermediário. Entendi. E vocês, o observatório é uma forma de ajudar os profissionais da imprensa também a compreender esses dados e entendê-los, né? Ah, sim, sim, com certeza. Por isso o trabalho conjunto de diferentes áreas profissionais, né? Então, é importante que tenha assessoria dos jornalistas, o contato com os veículos, os cientistas, gente de divulgação, porque aí tem essa ponte constante para a população. Sim, porque foi o que você disse, você ter acesso ao dado é uma coisa, mas Exato. compreendê-lo é uma coisa totalmente diferente. Porque às vezes o dado está público, porque pela Constituição brasileira, o governo ele é obrigado a promover essa comunicação, né? Ele tem que tornar os dados públicos. Mas primeiro, às vezes é difícil de achar, às vezes ele está numa aba lá bem escondidinha no site do governo, seja ele de qual nível da federação seja,
E quando você consegue acessar, você não entende o que está acontecendo ali, né? Você não consegue interpretar esses dados. Então, eu acho que o observatório ele traz um complemento para essa cobertura do caso jornalística, para que os profissionais entendam com mais qualidade essas informações. E aproveitar que a gente está falando dessa questão dos dados, você pode comentar com a gente também essa questão da compreensão das incertezas dos dados e projeções, que são coisas bem diferentes. Um exemplo é a questão da margem de erro. Ah, sim, não, com certeza. Antes eu só queria comentar sobre isso que você acabou de falar, que Claro. tem um fator muito positivo dos cientistas do observatório e de vários por aí, que é um fenômeno recente, da disponibilidade e intenção crescente da ciência querer se comunicar com a sociedade, ter um pouco mais de paciência com os jornalistas, que não, né, às vezes não são especialistas nos dados, então precisa de um pouco de querer se comunicar mesmo, né? Querer falar sobre de uma forma que o jornalista consiga compreender e não só o jornalista ter que ativamente se adentrar naquela área. Precisa ser uma troca mesmo. Isso está acontecendo agora, o que é bem legal. Sim. Exatamente. Sobre as incertezas, justamente essa área de análise de casos, que usa muita matemática, são informações que não são tão fáceis de transpor para o público, porque tem muitas incertezas, como, por exemplo, a margem de erro, né? Até margem de erro em épocas de eleição as pessoas entendem um pouco, para mais, para menos, mas é muito mais do que isso. Você tem previsões, você tem consideração de atraso de notificação. Então, isso para o público às vezes fica muito abstrato. Eles querem um sim, um não, um preto, um branco, né? Saber como lidar com a situação que está na cara, na rotina de todo mundo. Então, querem um pouco mais de certeza e a ciência não funciona assim. Então, isso toca muito na carência de educação científica, do que é o método científico das pessoas, né? E mesmo quem teve algum nível de educação científica, às vezes pensa que a ciência dá certezas, né? Pensa na imagem do cientista como uma autoridade que vai te falar e você segue. Então, ou não acredita ou acredita fielmente. E aí, quando o cientista diz alguma coisa assim, isso aqui tem mais chances de acontecer, você pode ter esse ou esse cenário futuro. Não é um cenário, são mais de um cenário. Então, é muito difícil as pessoas engolirem, digerirem isso, mas isso faz parte da ciência. Ainda é ciência, ainda é o que a gente tem que olhar mais do que achismos e opiniões, né? Com certeza, você trouxe até um assunto que foi debatido nos outros encontros, nos outros episódios dessa série, que é a velocidade da ciência. Ela tem um tempo diferente da velocidade jornalística, né? Às vezes, não só jornalismo, a comunicação como um todo exige da ciência uma velocidade que não é assim que as coisas funcionam. Professora Ana, como é que a gente pode conseguir, então, fazer essa transposição de conhecimento de uma coisa mais técnica, científica, para uma população que às vezes tem um conhecimento mais leigo sobre o assunto? Eu acho que o papel dos jornalistas tem sido muito bom, né? Eu acho que eu tenho boas experiências com jornalistas, no sentido de fazer essa explicação em relação aos dados. Eu acho que eu tive uma experiência muito boa com a Folha de São Paulo, com outras, que o jornalista fez a entrevista, depois envia, a gente dá uma lida. Por quê? Porque são muitos detalhes, né? Então, dificilmente vai sair, assim, considerando todo esse passo a passo, dificilmente ele consegue sair de forma perfeita, mas eu acho que, no geral, assim, a minha experiência foi muito boa com os jornalistas brasileiros em relação a passar essa informação. Agora, por exemplo, essa questão do que a gente trabalha muito com as estimativas seriam formas de correção, né? Porque a gente tem sempre uma queda nos últimos 7 dias, né? Então, fica aquela coisa, está caindo ou ainda são casos que não chegaram no serviço ainda. Então, o que está sendo feito, né, o observatório tem feito isso desde o início, seriam as correções, né? Então, considerando que o paciente, no início do sintoma, até hospitalizar, leva 7 dias, por exemplo, então ele corrige
esses últimos 7 dias, né? Com casos que ainda não chegaram porque não passou ainda os 7 dias para entrar no hospital, ser detectado. Isso nem é uma questão por exemplo, de casos que não estão sendo notificados, que podem ocorrer subnotificações, né? São casos que estão sendo registrados, mas é o tempo de entrar no hospital desde o início dos sintomas. E as correções, elas geram uma margem de erro, né? E a partir disso a gente tem uma margem que pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Mas o que é importante é que ele corrija essa queda dos últimos 7 dias. E aí isso ajuda o gestor, né, na tomada de decisão. Porque se você tem uma queda, é uma coisa. Se você tem a correção, não mostra queda, né? A correção mostra a mesma tendência. Então, isso é fundamental, né? Isso é fundamental que seja corrigido, né? Mas, de fato, precisa ser muito bem explicado para que a população entenda. Quer dizer, que não é que está escondendo o dado, né? É o dado que não chegou, né? O dado é o doente que ainda está iniciando seus sintomas. E a doença tem essa característica, ele vai complicar com mais ou menos 7 dias. Então, é esse dia que ele é identificado, notificado como SRAG, né? Só quando ele entra. Então, acho que é necessário, de fato, esse trabalho interdisciplinar, né? Uma pandemia, nunca passamos por isso, né? Nunca tivemos, eu acho que desde 1918, talvez nunca, né? Com certeza, talvez 18 sim, tenha tido algo assim. E desde essa época a gente está vivendo uma coisa nova para a vigilância, nova para todos, em termos de impacto, em termos de medida, né? Eu notifico uma doença meningocócica, eu faço uma quimioprofilaxia nos seus familiares, simplesmente isso. Eu notifico um caso de tuberculose para o município. Então, são ações que às vezes é feita individualmente. Pode um surto ser detectado e fazer uma ação num bairro, num município, mas agora não, é no mundo, né? É uma ação feita no mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, isso nunca passamos por isso, né? No momento que tem muita comunicação, tem que todo mundo ficar sabendo, né? Em 1918, como que as pessoas sabiam que estava tendo gripes na Europa, né? Era o fim da Primeira Guerra, enfim. Sim, Mas com foi um certeza. impacto muito importante de óbitos, né? A Sim. pandemia da gripe espanhola. Talvez semelhante o impacto em termos de letalidade. Sim, sim. Essa pandemia que a gente vive, realmente, o que dá para comparar, acredito que realmente seja a de 18. A gente viveu algum tempo, alguns anos atrás, algumas epidemias, né? Principalmente, a que me recordo bem, é a questão da H1N1, de 2009. Queria saber de vocês, claro que assim, evidentemente da proporção, isso é algo praticamente muito novo e quase inédito. O que muda da pandemia de H1N1 de 2009 para agora da Covid-19? Então, a pandemia de H1N1, quer dizer, o que tem diferente é que é um vírus novo, né? Certo. Era um vírus novo que a população estava suscetível. O que tem diferente é que é a influenza e esse é um coronavírus, são vírus diferentes. Então, nunca a gente teve uma pandemia por um coronavírus. Essa é a primeira pandemia pelo coronavírus. Já apareceu o coronavírus em 2002, a SARS, né, que apareceu na China também, mas a disseminação foi 8.000 casos, né, e 800 óbitos. Então, assim, a transmissão era menor, mas era um novo coronavírus, né? A MERS em 2012, que aí essa teve uma disseminação ainda menor, né, mais uma letalidade maior. E o H1N1, os países todos tinham um plano de preparação para quando surgisse uma pandemia, porque havia já a identificação de vírus de influenza aviário, então já se acompanhava a possível pandemia de influenza. Todos os países tinham planos de preparação. E a diferença? Nós tínhamos um tratamento, que é um antiviral, que nós não temos, né? E tínhamos a chance de ter uma vacina. Por quê? Temos vacina todo ano de influenza. Então, por mais que diga é um vírus novo, porém a gente já tem condições de produção. Então, o hemisfério norte teve a vacina no mesmo ano, no inverno. Então, é como se hoje o hemisfério norte já tivesse uma vacina para coronavírus em outubro. Sim. No mesmo ano, a gente, o hemisfério sul,
não tivemos essa oportunidade, porque a doença apareceu no hemisfério sul, no inverno do hemisfério sul. Então, a gente foi ter a vacina em 2010, foi no ano seguinte. O número de óbitos hoje, estimado, é 200 mil. E a gente já tem, né, 500 mil óbitos, né, no mundo, quase 500 mil óbitos. Então, a gente já tem o dobro do que foi estimado para H1N1. Caramba, você tem alguma coisa... Estimado. Sim, estimado. Você tem alguma coisa para Fora... complementar, Laura? Não, fala, Sim. Ana, pode complementar. Deixa eu só Não, complementar. era isso mesmo. Não, Ah, era tá. isso mesmo. Perfeito. Só a questão do estimado, que não é o que foi confirmado. Confirmado, Aqui, sim. eu tenho 470 mil confirmado. Então, estimado, provavelmente, já deve ter o dobro. Sim, né? Sim, com certeza. Não, o que eu acho que eu tenho para comentar disso, em termos de cobertura jornalística das diferentes pandemias, né? Por causa dessas características da Covid que a Ana acabou de falar, você tem esse descompasso entre justamente o timing, né, o tempo em que ciência é feita, que os artigos são feitos, as análises são feitas, e como a gente comunica. Então, nesse contexto agora, o público e a mídia querem as informações para já, para saber o que fazer já. Os públicos também, né? Então, só que não é... Você tem um processo de revisão das pesquisas, ou revisão por pares, o peer review, e que está sendo pulado, né? Não é só nas etapas da produção da vacina, é de qualquer ciência que esteja sendo feita em relação ao coronavírus, a quantidade de artigos e de pesquisas que chama de pré-print, que é antes desse processo da revisão de outros cientistas, está sendo enorme. E isso impacta os discursos também. Sim. Então, antes de passar por uma revisão, né, antes de passar por todo o processo para ir para um periódico científico, o que os cientistas estão produzindo já está influenciando os discursos por todo mundo sobre o que fazer em relação à pandemia. E isso é uma coisa muito interessante que talvez mude o jeito que ciência é feita mais para frente, né? Depois que a gente terminar por esse evento. Perfeito. Não, achei a resposta de vocês duas muito legal, porque as pessoas, realmente, a gente passou por alguma dessas pandemias nos últimos anos, mas nenhuma delas tão grave como a gente está vivendo atualmente, né? E a da H1N1, ela tinha, como a professora Ana disse, algumas características que se diferem totalmente da pandemia de hoje. Você tinha tratamento, você tinha a vacina logo desenvolvida, enfim, isso muda totalmente e realmente a sociedade ela fica aflita por algumas dessas mudanças. Inclusive, algumas mudanças comportamentais foram adotadas nessa pandemia, que eu lembro que na H1N1, algumas escolas também fecharam, mas foi por um período muito curto. 15, 20 dias. E aí, as expressões que a gente não eram tão habituados, lockdown, isolamento social, quarentena, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E aí eu gostaria de aproveitar e também perguntar para vocês a questão do uso dessas terminologias, né? A questão... o que é quarentena, o que é isolamento social, o que é lockdown, que às vezes no meio dessa pandemia fica tudo como sinônimo. E eu queria entender com vocês a diferença desses termos e por que essas práticas são adotadas nesse período de pandemia. Quem quer começar? Deixa eu começar. Pode ir, professora. Primeira coisa, assim, eu era diretora da Vigilância do Estado quando o H1N1 chegou. Então, assim, Sim. Em termos de incerteza, é igual, né? Porque quando entra, a incerteza é igual. Vai morrer muito, o vírus é novo, a gente não tem uma vacina. Então, depois a gente olha retrospectivamente, a gente não foi tão ruim, né? Mas a incerteza inicial, lembro quando recebemos os 10 primeiras caixas de tratamento, eu coloquei no cofre do serviço, porque eram 10 caixas só, né? Caramba. Então, assim, as incertezas, assim, o processo inicial é muito semelhante. Agora eu estou no hospital, né? Num outro local que também, aí a incerteza é grande também. Mas, assim, em relação às medidas, e o secretário da Saúde na época, ele fez o adiamento do retorno da escola.
Isso foi uma decisão estadual, não foi do Ministério. Então, não foi assim algo que fechou a escola. Ele adiou todo o retorno da escola, no pico da epidemia. O que, para mim, foi uma atitude boa, porém, não tem estudos, né? Não foi documentado, assim, qual foi o impacto, se isso teria sido diferente, mas houve isso. Em termos da terminologia, a quarentena, em termos assim, teóricos, seria alguém que teve contato com um caso e você fica isolado do grupo social, né, durante a incubação da doença. Então, como a incubação máxima é 14 dias, você fica 14 dias em casa. Mas isso é quarentena, não chama isolamento. O isolamento, do ponto de vista teórico, é o doente. O doente pode ficar isolado em casa ou no hospital. Se ele tiver um quadro leve, ele fica isolado em casa. Se ele tiver um caso grave, isolado. Aí, isolamento, aí ele deve ficar num quarto, não compartilhar, enfim, várias coisas. Então, a quarentena seria um contato dele, né? Quer dizer, ele teve contato, então ele também fica no seu outro quartinho ali, né? Ô, Também Ana, durante posso o... aproveitar e perguntar uma Sim. coisa? Que eu ouvi aparecendo o termo quarentena inversa também, que é principalmente para idosos. Você já ouviu falar disso? É algo comum aí na área? Não, Que seria quarentena inversa. isolar quem não está com a doença para não se contaminar. A quarentena é, de fato, quem não está, mas que teve contato, né? Quem não está com a doença. Quarentena são indivíduos saudáveis. No passado, se fazia muito porque não tinham o que fazer. Hoje, muito pouco. Né? No Ebola, por exemplo, as enfermeiras, os médicos que atenderam Ebola e voltaram para os Estados Unidos, eles tinham que fazer quarentena e não fizeram, saíram correndo na rua, os jornalistas todos saíram atrás deles, né? Porque eles não cumpriram. Eles Sim. seguiram o quê? Eu me preveni, eu me cuidei, eu usei a API, eu não vou ficar em casa. Então, assim, existem assim uma questão de legalidade, né? Tipo assim, como que você tira a pessoa? Você teria que ter uma legislação, enfim, é uma situação bem difícil, mas na pandemia só sobrou isso, né? E o isolamento é o doente e o distanciamento social é o que a gente coloca, que é essa quarentena grande, né? Todo mundo afastado, teoricamente saudáveis, né? Pessoas saudáveis. É como se fosse uma grande quarentena, se eu considerar isso. É o distanciamento social. Agora, existe o termo isolamento social, isolamento horizontal, isolamento vertical, que era aquele só do idoso, só do quem tem, e o isolamento horizontal. Eu não uso esse termo isolamento, porque isolamento dentro dessa característica é o doente. Então, no hospital, está em isolamento respiratório, é um termo assim, constituído para doentes. Né? Ele está isolado. Aí tem isolamento respiratório, tipos de isolamento, que máscara que eu uso, né? Para cada tipo de transmissão, eu tenho um tipo de máscara. Então, assim, é um termo ligado ao doente. Perfeito. E, Laura, como que a gente, agora que a gente entende os termos, como que a gente pode comunicar de forma correta para a população entender também? Qual a importância de a gente comunicar de forma correta? É difícil falar de forma correta, porque os termos vão surgindo e é como um meme, né? Ele começa a circular porque a situação está muito presente na vida das pessoas. Então, nem sempre quando elas usam, elas estão entendendo o que elas estão falando, mas tem a necessidade daquele instrumento, daquela palavra para falar. Então, às vezes a pessoa nunca ouviu falar de vírus. Estou dando um exemplo bem extremo. Não, mas concordo. Mas assim, pensando em crianças de 3, 4 anos, elas estão falando coronavírus, porque está ouvindo aquilo o tempo inteiro. Não quer dizer que ela entende o que é aquilo, né? E tem domínio sobre aquilo. Sob notificação é algo também que caiu na boca das pessoas, né? E é uma coisa bem freiriana, assim, de educação, que está na sua vida, no seu cotidiano, você aprende mais, mas aprender o termo, aprender a palavra não quer dizer que as pessoas estão entendendo como aquilo funciona, né? Então, na hora já é um começo, né? Já é um começo para a pessoa se interessar mais. Na hora de comunicar sobre isso, é importante traçar com outros conceitos e não só jogar notificação, coronavírus, SARS-CoV-2. E uma coisa que eu queria comentar sobre isso de termos também é o do distanciamento social ou isolamento social, que a Ana já falou que tem uma certa diferença, né? É importante a gente marcar essas diferenças.
E uma coisa que eu já ouvi de sociólogos é que talvez seja melhor a gente começar a circular mais o termo distanciamento físico, né? Porque a gente não está isolado socialmente de ninguém. Isso, na verdade, acaba entrando na cabeça das pessoas como algo que dá uma vontade de sair também, uma força maior de sair da quarentena e sair do distanciamento, sendo que ele é físico, né? É um vírus, é uma coisa biológica, você tem que estar fisicamente distante, não socialmente distante. A gente pode continuar socialmente juntos e continuar fazendo o melhor que cada um pode fazer para evitar a contaminação. É porque a gente vive numa sociedade, né? Então o termo isolamento social realmente não faz muito sentido. Eu concordo que faz mais sentido a gente utilizar esse isolamento físico, porque é até a recomendação de prevenção ao novo coronavírus. E como já que a gente está falando de terminologia, eu também queria saber de você a questão de que algumas pessoas têm criticado o uso do termo grupo de risco. Por quê? Essa história já vem da epidemia de HIV, no sentido, primeiro, de que quando a gente usa esse termo, a gente pode, primeiro, criar um estigma e um preconceito por pessoas que fazem parte desse tal grupo de risco. Então, no caso do coronavírus, teve alguns estudos iniciais mostrando que as pessoas idosas e com condições crônicas, com doenças crônicas, poderiam sofrer agravos mais severos da Covid-19. Então, esse é o primeiro problema que se aplica a usar o termo grupo de risco, porque você estigmatiza esse grupo que faz parte desse, então, potencial vulnerabilidade. E segundo, que as pessoas que não fazem parte desse grupo de risco se sentem protegidas. Então, beleza, se eu não sou idoso, eu não tenho condição crônica, então eu posso seguir minha vida normal. E aí eu queria saber de você, já que a gente está falando de terminologia, quando a gente usa as terminologias corretas, isso pode ajudar, inclusive, na prevenção das infecções. Como é que você vê isso? Para algumas pessoas pode ser bobagem, mas para umas é muito importante. Queria saber da sua opinião. Eu realmente não acho que existe, assim, seco termo correto. Eu acho que você pode ter termos mais precisos que tragam mais valores, né? Algo mais... Porque a escolha do uso de termos e palavras tem, como você falou, né? No caso do HIV, tem impacto no comportamento das pessoas. Então, é importante a gente prestar atenção e ter um cuidado especial com quais termos a gente usa, mas eu acho que pegar e falar correto, errado, equivocado, pode ser um pouco radical, mas tem que ter essa consciência na hora de comunicar. Não só quem trabalha com comunicação, mas quem faz parte da academia também, né? Os pesquisadores têm que ter esse cuidado também. E realmente, se você trata... É importante a comunicação de como a Covid impacta pessoas com mais idades diferentemente do resto, né? Mas isso tem que ter o devido cuidado de junto, de mão dada, explicar também o papel do resto da população que não faz parte desse grupo na disseminação da doença, né? Porque não é só questão de não estar protegido, estar protegido. Você tem que reforçar de que depende das pessoas também não sintomáticas, assintomáticas, que é outra discussão de termos também, que surgiu recentemente. Sim. Elas também estão atuando, né, no espalhamento. Não só uma questão de estar protegido individualmente ou não. Inclusive, eu também vi um artigo hoje sobre uma entrevista com uma pesquisadora da Fiocruz falando que os dados mostram até o momento que parece que a Covid-19 no Brasil ela sofreu um rejuvenescimento em relação aos países europeus, em que nos países europeus a concentração estava maciça em pessoas acima de 60 anos. Claro que no Brasil isso também segue uma tendência, mas os mais jovens têm representado um percentual maior em relação aos mais idosos. Por isso que, como você disse, as pessoas mais jovens sem comorbidades, elas também precisam entender o seu papel e que elas não estão imunes ao novo coronavírus. E uma comunicação eficiente leva isso em conta. Queria também ouvir da professora Ana, o que a senhora acha sobre isso, das questões das terminologias? Acho muito importante, sim, ter esse cuidado. Acho que inicialmente a questão era mais assim, se alguém era chinês, né? Acho que o primeiro preconceito esse foi em relação aos chineses, né? Então as pessoas
Tanto que nós tivemos um caso de um chinês que negou, quer dizer, que o endereço não estava correto. Então, certas de coisas que tinha dificuldade, para dizer que as pessoas poderiam ir lá no trabalho, né, prejudicar o trabalho da pessoa, enfim, acho que tinha inicialmente esse preconceito, né? E agora, em relação às doenças, às pessoas que têm doenças crônicas, mesmo na China, quando você analisa os 44 mil casos, que é metade dos casos da China, a maioria que morre, sim, são os maiores de 60, mas não a maioria dos casos são maiores de 60. É o contrário, a maioria dos casos são menos de 60. E a maioria dos óbitos tem mais de 60. Isso não quer dizer que não morra pessoas com menos de 60, que é uma coisa também que as pessoas acham assim, que a maioria, então eu não vou morrer. Sim, Né? sim. Mas a maioria não é 100%. Então, existem óbitos de pessoas, já na China, não é diferente do que ocorre no Brasil ou na Itália, por exemplo. A questão da estrutura etária, sim. Países onde a estrutura etária é de mais idosos, que é assim a Europa, acaba tendo impacto maior no óbito, né? Países, por exemplo, a China, que é um país que tem população mais jovem. Então, a tendência dos óbitos é menor, por quê? Porque eu tenho uma população mais jovem. Por isso é importante fazer a tal você, quando calcular as taxas, fazer os ajustes pela distribuição das idades. Eu tenho... Mas Não, é de desculpa. fato difícil, né? Essa questão de você dar nomes, né? Porque estigmatizar. A transmissão, ela é universal, não Sim. tem grupos de risco. A transmissão é universal. Segundo, você tendo menos de 60 não está totalmente protegido de não ter um quadro grave. Então, se você for nas UTIs, etc., de Covid, você vê metade dos casos não tem menos de 60 anos. Só que quem tem menos de 60 anos, a chance de morrer é menor. Pode complementar, Laura. Não, o que eu ia complementar é que também isso dá margem a basear só na idade, né, também a proporção de morte, sendo que cada país, cada local tem outros fatores influenciando no número de leitos e de quem será atingido, né? Então, a desigualdade social, Perfeito. como é a estrutura. Então, tem outros fatores. Você só do tipo fazer essa ligação lógica da idade, está ignorando todos esses outros fatores de como de quem vai ser atingido, né? Nossa, perfeito. Você colocou um ponto importantíssimo, que essa já é uma discussão anterior, inclusive, à pandemia, de que os comunicadores, uma crítica que os teóricos da comunicação fazem em relação à cobertura, seja jornalística ou da comunicação sobre saúde de forma geral, publicidade, enfim, é de que, às vezes, uma campanha publicitária produzida pelo governo ou qualquer outro ator social não leva em consideração os determinantes sociais de saúde. Então, às vezes, é muito fácil falar, fique em isolamento social, sendo que ou fica sozinho num quarto, sendo que às vezes eu moro com 10 pessoas, ou lave as mãos, sendo que não tem água onde eu moro, água limpa, corrente, né? Ou mesmo a questão da dengue, como eu disse, anterior à Covid, mantenha a limpeza, enfim, dos pratinhos, e sendo que às vezes aquela determinada região não tem nem saneamento básico. Então, essa é uma crítica que realmente se faz em relação de que a comunicação em saúde ela precisa levar em conta a sociedade como um todo, o contexto social, cultural das pessoas, que às vezes passa batido, né? E é feito de forma hierarquizada, enfim, universal. Universal no sentido não para todo mundo, mas heterogêneo, como se todo mundo fosse igual. E isso não deveria acontecer. E para finalizar, então, nosso bate-papo, a gente já abordou um pouquinho, mas acho que é importante a gente também se aprofundar na questão da divulgação científica. A gente entendeu como, então, com a doutora Ânia e também com a Laura, como é que funciona essa questão da vigilância epidemiológica, dos dados de interesse público, como que a gente pode, então, comunicar todas essas informações de forma com mais qualidade. Então, eu começo com a Laura, para você fazer um balanço da nossa conversa, da importância da comunicação científica nesse momento de pandemia. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu vou retomar algo que eu já disse, que é esse interesse mútuo, né,
de quem produz os dados e dos comunicadores em um falar a língua do outro, né? Então tem que ter essa cooperação, essa interdisciplinaridade. Mas além disso, eu acho que a diversidade dos meios de comunicação é importante, né? Tem isso que você falou também de adaptar a como é a realidade de cada lugar, isso muda a forma que vai comunicar, e tem a diversidade dos meios também, de veículos. Então, para o observatório, por exemplo, eles começaram, antes de eu entrar, né, que foi crescendo só o grupo, antes de eu entrar, eles criaram um site, e que é importantíssimo, que é onde são colocadas as informações ali, os resultados e colaborações, mas é difícil alguém, seja da população em geral, seja da mídia, ir lá buscar ativamente um site, né? Então precisa de acessórios. E esses acessórios podem vir em forma de assessoria de imprensa, que nem tem o jornalista lá do Observatório, o Carlos Tautz, que atuou muito nessa assessoria, fazendo com os veículos maiores a comunicação para o grupo. Você tem as mídias sociais, né? Porque até para jornais grandes, ninguém vai lá na Folha, na UOL e vai tipo, bom, ninguém não, mas poucas pessoas hoje em dia vão lá ativamente, quero ver notícia, é o momento. As notícias chegam até você. É isso mesmo. Elas chegam assim, ativamente, sem que você queira, em qualquer momento, seja pelo WhatsApp, Instagram, Twitter. Então, esse é o mundo de hoje. Então, precisa ter algum envolvimento nas redes sociais e com algum link, alguma coisa para o site, para outros meios em que dê para aprofundar mais depois, né? Mas você precisa dessa comunicação rápida também das redes sociais para atingir mais gente. E eu acho que essas lives aqui, eventos online, também ajudam. Eu estou tentando organizar um agora. Eu acho um trabalho importante. Professora Ana, como que você vê essa questão da divulgação científica para a gente encerrar nosso bate-papo? Eu acho a divulgação científica, tanto na mídia, né, enfim, nos jornais, eu acho muito importante traduzir o que sai nas revistas, né, também em relação aos dados, mas eu acho que é muito importante que o Brasil, que os grupos, eles façam as suas publicações também. Eu acho que a questão, sim, eu vejo muito pouca publicação do Brasil dentro dessa pandemia, publicações em revistas, né? A gente vê muita publicação internacional e poucas no Brasil. Então, acho que, lógico, a gente tem que dar resposta, a gente tem que trabalhar com isso, mas eu acho que a divulgação científica no mundo, acho que é importante também que a gente consiga, não tão atrasada, né? Porque na febre amarela eu consegui publicar um artigo da epidemia de febre amarela no ano seguinte, e trabalhei um ano inteiro em cima desse artigo. Então, assim, não é fácil. Você está ali coletando dado, né, fazendo a consolidação e fazer um artigo. Então, eu considero uma vitória. Mas isso deveria ser mais rápido, né? Deveria ser mais rápido para que outros países, outros locais possam usar a experiência, né? Comparar, né? Enfim, acho isso também muito importante. Com certeza. Nossa, isso é muito legal que vocês trazem, porque a Laura ela dá mais uma perspectiva de divulgação científica, pensando no público, na população em geral como um todo, e a professora Ana ela traz essa questão da divulgação científica também entre os profissionais de ciência, os pesquisadores, os acadêmicos, que essa é a função da divulgação científica, né? Do termo abrangente, como ele é para abranger desde pesquisadores, comunicando entre seus pares e também chegando esse conhecimento à população de forma simples e tranquila de se entender, para que isso ela consiga também colocar e adaptar os hábitos dela para melhor qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer a Laura, a professora doutora Ana. Eu acredito que esse debate foi muito enriquecedor para a gente entender a importância da vigilância epidemiológica, da ciência, dos dados e como a gente pode comunicar de forma melhor. Laura, você quer deixar uma última palavra? Quer fazer algum acréscimo? Não, eu que agradeço. Esses eventos são realmente importantes e quanto mais a gente falar sobre ciência e comunicação, melhor para construir uma sociedade melhor aqui. Professora Ana? Me agradecer, Tiago, né, Universidade de São Caetano também, pela essa oportunidade. Espero poder ter contribuído. Acho que a vigilância epidemiológica é uma área
como diria, quase uma área, saúde pública já é pobre, a vigilância epidemiológica ainda mais pobre, né? Então é uma área pouco valorizada. E eu acho que é o momento da gente até mostrar um pouco esse trabalho, que é muito importante neste especial momento da pandemia, e esse trabalho integrado com outros profissionais, que tem enriquecido muito, né, o nosso dia a dia no hospital. Perfeito. Então, agradeço novamente a participação de vocês e a gente se encontra numa próxima. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, Obrigada, obrigada. Ana. Obrigada, Thiago. Obrigado, Laura.